Homenagem a Kardec, do espírito Amaral Ornelas, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Trouxeste, além Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde esteja, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Meus queridos amigos, é sempre uma alegria poder estar aqui na comunhão, falando não só a vocês, mas sobretudo a nós mesmos, e ainda poder alcançar outros corações através da febtv.com.br, pelo canal 11, pela Web TV Comunhão e também pelo Web Rádio, e a gente poder falar um pouco dessa gratidão a Allan Kardec, que vai nos trazer o Evangelho de Jesus com toda a sua beleza, com toda a sua pureza, nos ressaltando a excelência dos ensinamentos do Cristo. Hoje nós iremos falar sobre um tema difícil, perda de pessoas amadas. Nós vamos fazer uma abordagem breve, porque o tema demandaria muitas horas de um seminário. Nós já temos gravado essa palestra em DVDs, em CDs de MP3, no box MP3 da família, da Felicidade em Família, que vocês encontram também aqui na Livraria da Comunhão e na FEDEF 408 Sul, toda a renda revertida para os trabalhos sociais e a manutenção dessas casas. Então vamos iniciar com a frase de Jesus: não temais aqueles que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem precipitar tanto o corpo como a alma na geena. A geena era um local de sofrimento, era inclusive considerada o lixo da cidade, onde se ateava fogo, e por isso, como eles não tinham acendedores elétricos, isqueiros, não tinham os combustíveis que nós temos hoje, era um lixo que estava sempre com fogo aceso, para que não se apagasse, e por isso até daí vieram a expressão do fogo eterno, mas na verdade a melhor tradução deveria ser fogo que não era apagado, porque era o lixo da cidade que era ali jogado, porque eles não tinham na cidade sistema de coleta de lixo como nós temos hoje. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós fizemos questão de ler para vocês o capítulo 5º, que trata de bem-aventurados os aflitos, e ressaltar dois trechos. No início de cada capítulo, Kardec traz a mensagem de Jesus. Depois ele tece comentário, sempre muito ricos, muito belos, e ao final eles trazem as instruções dos espíritos, psicografias, onde os espíritos superiores vêm nos falar dessa realidade do mundo espiritual. E em Mateus 5,4, Jesus nos fala: bem-aventurados os que choram, ou os aflitos, porque serão consolados. E em Lucas 6,21, ele vai dizer: ditosos sois vós, felizes sois vós, que agora chorais, porque rireis. Mostrando então que esses momentos de dificuldade seriam superados e seríamos consolados, iríamos até rir de algo que talvez hoje a gente chore sem consolação. Então vamos perceber que o Evangelho de Jesus vem nos trazer essa grande esperança, mostrando que a vida prossegue e que nós iremos encontrar o consolo, a alegria que muitas vezes nos foi arrebatada do coração,
com a perda, entre aspas, com o retorno de um ente querido ao mundo espiritual. Vamos ler então o item 21 do capítulo 5. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais jovens antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica, não é? Leva um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos e cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia providência, onde pensais encontrar apenas a cega fatalidade do destino. Porque há vez de avaliar a justiça divina pela vossa justiça. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? O Senhor dos mundos vai nos castigar? Nós vamos ver, inclusive, uma mensagem, que eu vou até abrir aqui antes que eu esqueça. A mensagem Pensar, de André Luiz, vai ser só um trecho por conta do tempo que a gente tem aqui. Tá? Mas vale a pena vocês procurarem depois essa mensagem do livro Respostas da Vida, da editora do Instituto de Difusão Espírita de Araras. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que vos aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Olha a mensagem dos Espíritos Nobres. Se investigasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses, né, interesses mesquinhos, se tornariam de tão secundária consideração, que os deixaríeis a segundo plano. Crede-me, a morte é preferível, eu sublinhei inclusive aqui, pena que a gente não está com os slides hoje, mas não deu tempo de eu mandar aqui para a comunhão, aliás, ter avisado a comunhão com mais antecedência. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem, que afligem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam o cabelo dos pais. Então vejam, a morte é preferível a muitas vezes, uma encarnação que a pessoa, por exemplo, ia ter grandes quedas morais, grandes sofrimentos, como hoje nós estamos vendo, por exemplo, a questão da dependência química. É uma dor maior do que a dor de quem perde um ser amado pela desencarnação. Uma mãe, certa vez, falou para a Célia Diniz, nós vamos continuar a leitura daqui a pouco, uma expositora, presidente do Centro Espírita Pedro Leopoldo, fundado por Chico Xavier, naquela cidade de Minas Gerais, e ela disse que tinha uma dor maior do que a dela. E Célia Diniz, que já havia perdido 2 filhos, por caridade, escuta aquela senhora, e ela vai dizer: minha filha é dependente química. Faz 3 meses que eu não tenho notícia dela. Eu não sei onde ela está, como ela se encontra. Eu não sei se ela está se prostituindo para poder comprar droga. Eu não sei se ela está traficando drogas para poder obter mais. Eu não sei se ela foi assassinada por dívidas de traficantes. Eu não sei onde está minha filha há 3 meses. E ela disse: e você sofre menos do que eu, porque você sabe onde estão seus filhos. Várias mensagens de Chico Xavier, que era amigo da família, sobretudo do pai de Célia Diniz, Lico Diniz, confortando, esclarecendo em detalhes o porquê do retorno daqueles 2 entes queridos. E a gente vai voltar depois nessa história da Célia Diniz. E a mensagem do espírito Sanson, um espírito de altíssima envergadura,
contemporâneo de Kardec, e que frequentava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Frequentemente, a morte prematura, a morte mais cedo, é um grande benefício que Deus vos concede. É um grande benefício que Deus vos concede. Concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. As distrações do mundo, não é verdade? No final dos tempos, muitos estarão distraídos, ensina-nos o próprio Cristo, e esquecendo o que é mais importante que a vida espiritual. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. A gente vai analisar isso mais à frente. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prende esperanças, tão cheio de esperanças. Mas de que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto, não é o desencarnado, houvera podido brilhar, abrir caminhos e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte desta vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? A gente não sabe, não? Como é que seria a vida dos nossos filhos, que a gente lamenta o retorno ao mundo espiritual. Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, não é? A gente desfaz, a gente despreza, então, as esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida passageira que arrastais na terra? Olha a concepção do ponto de vista espírita, como Allan Kardec nos ensina. Quando a gente se eleva do ponto de vista espiritual, tudo fica menor. A gente percebe que a vida é apenas um minuto diante da eternidade dos séculos. Que nós somos imortais, indestrutíveis, super-homens, super-moças. E não existe a criptonita para a gente. Olha que maravilha. Eu sempre quis ser o Superman. Poder voar, poder, não é, ser imortal, poder ser cravejado de balas e não acontecer nada. Pois é assim que nós somos. E temos até a visão de raio-x de poder penetrar, porque na vida espiritual nós temos essa condição. A matéria não é limite para nós. Então Samson continua: em vez de vos queixardes, alegrai-vos quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Nazareno, essa visão de vale de misérias, será que é adequada, meus amigos? Jesus, que na questão 625, Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia. E os espíritos superiores respondem com duas palavras: vede Jesus. Contemplai a Jesus. Jesus é o modelo. E ele, como homem, o guia, o mestre a que seguimos, ele vai dizer várias vezes: o meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e venci a morte, para nos comprovar que só existe vida e vida em abundância. Samson continua: não seria egoístico desejar que ele aí continuasse para sofrer convosco? Será que não era egoísmo nosso? Que o filho ficasse? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo, porque nós somos espíritos imortais e indestrutíveis, e vivemos melhor fora do corpo do que presos, chumbados ao solo, nesse verdadeiro escafandro, não é? Aquela roupa que o mergulhador coloca para poder chegar às profundezas, limitados nos nossos sentidos, nas nossas percepções, podendo enxergar muito pouco. Então a alma vive melhor fora do corpo, o espírito, aliás, né? Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Olha que
Que doutrina maravilhosa! Porque a morte não é separação, como alguns dizem, nem temporária, não. Morte é apenas mudança da dimensão em que nós nos encontramos. Podemos estar na dimensão física e podemos nos encontrar na dimensão espiritual. Então, mesmo aqui encarnados, os nossos filhos bem-amados podem estar perto de nós, porque nos amam e pela lei da afinidade são atraídos. A gente vai ver aqui algumas dicas, porque aquele pensamento de revolta, de desespero, de choro, não é inconsolável, de depressão, aquilo que muitas vezes, inclusive, lembrando o momento do desastre, do acidente, da desencarnação dolorosa, faz que essa lembrança chegue aos nossos filhos, nossos entes queridos. E eles, não desejando nos prejudicar mais, aí não se afastam. Enquanto que quando nutrimos os pensamentos otimistas, choramos sim o nosso luto, a nossa saudade, claro, senão a gente morre, a gente adoece. Temos que viver o luto, mas com resignação, com fé, com coragem, com confiança em Deus. E aí, quando lembramos dos bons momentos que eles passaram conosco, quando rememoramos as grandes alegrias que eles nos trouxeram ou que nós pudemos proporcioná-los, eles então se sentem bem ao nosso lado e podem muito mais facilmente se aproximar. Mas estão sempre orando, sempre, se eles não são diretamente, estão pedindo alguém para nos ajudar, para nos orientar, porque o amor nunca morre, como ensina Paulo. O amor nunca morre. Sansão continua: vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas, sem razão, os afligem, porque demonstram falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutais as pulsações do vosso coração a chamar a esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, grandes consolações, porque o amparo nunca nos falta, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro que o soberano Senhor nos prometeu. Então vejam, a mensagem de Sansão, como é lúcida, como é esclarecedora. E a gente vai ver então mais algumas questões a respeito do assunto. Bom, em primeiro lugar, para que estamos aqui na Terra? Nós já vimos aqui que a questão 558 fala que nós estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual seremos ministros. Ainda somos trabalhadores simples, mas seremos ministros do Senhor. Mas um amigo me falou: Nazareno, nós estamos aqui na Terra para aprendermos a amar. E quando eu lhe pergunto: mas como? Se tudo que eu falei estava em um livro dos Espíritos. Ele disse: tudo que você falou está correto, da gente estar reencarnando em missão, a gente já reencarnando, sofrendo no mundo de expiação e provas, mas que em breve passará para o mundo de regeneração. Tudo isso está correto, não é? Estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos, tudo está correto, mas tudo isso é necessário porque nós não cumprimos o objetivo maior da nossa existência. E qual é o objetivo maior? Quem foi a maior autoridade espiritual ao pisar no solo da terra? Jesus de Nazaré. E qual foi o mandamento que ele nos deixou? Não é que junto com outro contém toda a lei, todos os profetas podem ser reunidos nesses mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, de todo o vosso espírito, com todas as vossas posses, com os vossos muitos. É assim que está no original, ensina Haroldo Dutra Dias. Com as nossas posses, com as nossas forças. E amar ao próximo como a gente se ama. Então, nós estamos aqui para aprendermos a amar. Nós estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda. Nós só estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado.
E só amando vamos evoluir mais, porque já temos muito desenvolvimento intelectual. Mas o desenvolvimento do coração, das emoções nobres, dos sentimentos belos, ainda carece de avanços. Então nós estamos aqui para aprendermos a amar. E quando um filhinho desse vem à nossa família, quando a mãe querida nos visita, então, em nosso lar, e depois retorna ao mundo espiritual, às vezes numa encarnação breve. Chico Xavier foi órfão 2 vezes, aos 4 anos de idade e aos 17 anos. Dona Cidália também retorna ao mundo espiritual, a segunda esposa de seu pai. Então, a gente aprende a amar, parece que ainda mais aqueles entes queridos, né? Porque a gente, não é, sente aquela saudade. Então, é um exercício também, é uma prova, sim, é uma prova, mas é também um exercício para aprendermos a amar. E qual é o maior amor para Jesus? Não existe amor maior do que esse, o daquele que dá vida por seus amigos. Então, quantas mães se debruçam, se doam, né? Renunciam muitas vezes à sua própria vida para poder cuidar dos filhos, da família. Então, é uma grande oportunidade de aprendermos a amar. E a Terra, meus amigos, é assim, mas não é a regra do universo. A Terra é um tipo de mundo atrasado, os espíritos vão esclarecer. Allan Kardec nos ensina, em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando analisa o capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, é o capítulo 3º, mostrando que há uma diversidade de tipos de mundos, de dimensões, de planos, que a gente não conhece muito bem. A Terra é o segundo pior tipo de planeta que ele classifica didaticamente, um mundo de expiações, um mundo de purificações, e um mundo de provas, um mundo de testes, de avaliações, onde o espírito coloca em prática, né? Mostra o que aprendeu na teoria no mundo espiritual, e avança muito mais rápido com a reencarnação também. Então, a gente sabe que a Terra não é a regra. Então, há os mundos regeneradores ou de regeneração, que a Terra já está adentrando essa nova condição, um processo gradual, desde a época da codificação espírita, os espíritos já falavam, onde quase não haverá tanto sofrimento, onde não estamos sujeitos às pungentes expiações que temos no planeta do tipo da Terra hoje. E depois, é um momento breve, para chegar à condição de mundo feliz e mais tarde de mundo celestial ou divino. Porque nós somos filhos do Altíssimo, todos nós, está no Salmo 82. Jesus nos fala, não está escrito, vós sois deuses? Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, mostrando a nossa destinação de espíritos imortais, filhos, não é, muito amados. Então a Terra é uma escola, ela é um lar, mas é também uma espécie de purgatório. Ensina o livro O Céu e o Inferno, que completou 150 anos agora. Ele tem um subtítulo, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec. É uma espécie de presídio, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo, os Espíritos vão dizer, olha, a gente deve ficar feliz por aquele ente querido que retornou ao mundo espiritual, porque ele não precisa ficar mais tempo no presídio, na prisão. Mas nós, que somos outro prisioneiro, né, ficamos com saudade, queremos aquela coisa muitas vezes egoística, da posse e não do amor, que queremos ele conosco, quando ele não precisava mais sofrer tanto aqui na Terra. Olha, então a doutrina espírita traz uma visão muito bela, muito otimista da vida espiritual. É uma espécie de reformatório. Bezerra de Menezes costumava dizer que nós estamos aqui para sermos consertados, para sermos, não é, melhorados. Há muitas evidências da vida espiritual, não é o objetivo dessa palestra. Quem quiser procura depois uma palestra lá em Nazareno Feitosa, tem lá, inclusive na internet, vocês procuram a questão do Espiritismo e a ciência, né? A resposta aos céticos. Então, por exemplo, um pedaço de carne com 70 quilos poder falar, pensar, ter sistema digestivo, excretor, sistema reprodutor, sistema nervoso, não é? Respiratório, tudo isso funcionando e ainda pensando, a gente não acredita. Um pedaço de carne, a gente acredita porque a gente vê o nosso outro, não é? O nosso semelhante. Todos os povos e religiões acreditam na vida, além da morte. Isso vem de sempre.
E acreditamos na vida futura, e as comunicações com o mundo espiritual sempre aconteceram em todas as religiões. As religiões, inclusive, que se formaram em relatos mediúnicos. Materializações dos espíritos, como foi comum na época de Francisco Peixoto Lins, não é? Diana Prado, também no Pará, e tantos outros missionários que reencarnaram, como Kate King, o espírito que reencarnava através, não é? E pesquisada pelo Dr. Sir William Crookes, as terapias de regressão a vivências passadas, mostrando que conseguimos acessar lembranças que não são dessa vida, inclusive com marcas de nascença, crianças que trazem marcas de nascença de uma outra vida, de uma morte mais violenta, não é? Demonstrando a reencarnação. Os campos da vida, as pesquisas com o perispírito ou o modelo organizador biológico, as experiências de quase morte, a transcomunicação instrumental também sendo pesquisada, em que pese alguns dizerem que ela funciona porque tem um médio de efeitos físicos ali doando fluidos, para que há um debate sobre esse assunto, mas é fato que muitas vezes tem conseguido bons resultados. E qual seria o desafio maior? Desencarnar, falecer, não é? Ou reencarnar? O que é que vocês acham? O que é mais fácil? É mais fácil desencarnar, morrer. Porque o espírito, quando vai nascer, ele entra no presídio. Pela morte, ele se liberta dele. Olha a visão dos espíritos, como é que é diferente da nossa. Então, a perturbação, né, aquele estágio de confusão, que vai esquecendo o passado, é muito mais longa e mais penosa quando a gente vai nascer do que quando a gente desencarna. A gente vai ver alguns relatos aqui sobre desencarnes. Desencarnar sozinho ou num grupo, numa tragédia coletiva? O que é melhor? Bom, a gente nunca sabe, né? Cada dor é diferente, mas será que uma família desencarnar juntos não é melhor do que ficar uns e outros aqui morrendo de saudades? Morrer subitamente num acidente, numa queda de um avião, muitas vezes programado pelas leis divinas, e nós mesmos programamos para o nosso benefício, ou de uma doença grave, longa, não é? Uma terceira idade difícil, com muitas dores, com muitas dificuldades, não é? Sem querer, dando trabalho à família, aos entes queridos. Então, às vezes, uma morte súbita, não é? Seria até preferível, desde que a gente se prepare também. A gente vai ver isso no decorrer da palestra. E vejam que muitos espíritos superiores viveram muito pouco. Jesus, você acredita, viveu 39 anos, mais ou menos. Francisco de Assis, 44. Eurípides Barçanufo, 38. Joana d'Arc retorna ao mundo espiritual com apenas 21 anos de idade. Não é? E ficar mais tempo na Terra, muitas vezes é mais perigoso. Emmanuel chega a dizer, por Chico Xavier, que nós só não erramos mais por falta de oportunidade. Que se deixar, a gente apronta. Então, às vezes, não é melhor, preferível realmente retornar ao mundo espiritual do que estar aqui sujeito às tentações, às distrações do mundo, às influências da sociedade, assim por diante? Então, ter esse cuidado, né? E será que Deus castiga? Pessoal, desencarnar não é punição, muitas vezes é prêmio, como nós vimos ali. Frequentemente é um prêmio, diz o Espírito Sanson. Vamos ver a mensagem, pensar, só um trechozinho dela aqui. André Luiz para Chico Xavier, livro Respostas da Vida. Tem um trecho que ele vai dizer: Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura que se culpa e se corrige diante os falsos conceitos que alimente em relação ao Criador. Eu vou repetir com outras palavras. Deus é amor e não castiga ninguém. A própria pessoa é que se culpa e ela mesma se castiga, porque ela tem falsos conceitos em relação ao Criador, que é todo amor, toda misericórdia, toda bondade. Então vejam que não é Deus que nos castiga. É importante a gente compreender isso.
Quando nós algumas mensagens nós encontramos ali, Deus castiga, Deus pune, encontramos sim, porque era um médium que tinha aquela concepção, era o próprio espírito que era daquela época, não é? Espíritos muitas vezes religiosos, e é para a gente entender mais fácil, porque não deixa de ser, entre aspas, um castigo para a gente, não é? Mas não foi Deus que promoveu, foi a gente mesmo que muitas vezes vai pedir. Quando a Célia Diniz recebe a notícia do desencarne do seu filho, e o seu marido ficou revoltado, e uma senhora espírita ficou dizendo: olha, o senhor pediu isso, o senhor pediu essa prova. Ele disse: eu não pedi, que maluquice é essa? Ela só pediu, é que o senhor não lembra. Aí ela foi conversar com o Chico, e Chico disse: minha filha, seu marido não pediu que seu filhinho de 3 anos desencarnasse. Não? Então fui eu? Por favor, me diga, porque eu estou com medo de dizer para ele agora, porque senão ele vai ficar com raiva de mim. Que ele ficou tão revoltado, como é natural. E eles: não, minha filha, também não foi você, nem seu marido que pediram para que ele desencarnasse tão jovem. Foi ele que pediu. Porque ele ama tanto a vocês, sobretudo o Pai, que ele veio com a missão especial de fazer vocês despertarem para as realidades do mundo espiritual. Para fazerem vocês despertar na fé, procurarem respostas e não ficarem nesse emaranhado das ilusões da vida. Porque quantas vezes estamos nos perdendo, e esses espíritos que nos amam tanto pedem para vir, desencarnam, sofrem também de saudade, mas como missionários para nos fazer ter uma vida aqui e espiritual muito melhor. Olha, então não é verdade que todos nós pedimos essa prova, como foi o caso da nossa querida Célia Diniz. Tem a palestra dela no YouTube, vale a pena vocês procurarem. Vamos continuar aqui então na nossa. Bom, pessoal, e como é que é o momento da morte? Bom, no Livro dos Espíritos fala da fatalidade da morte. Nós temos o livre-arbítrio aqui, sim, mas tem um pré-determinismo. Nós programamos os gêneros de prova, os principais que nós iríamos passar aqui na Terra, porque seria muito bom para a gente. A gente concordou no mundo espiritual. Essa é a regra, há exceções. Há como crianças, não é que são levadas para o médico, para a vacina. Então há espíritos também que são levados porque não tem ainda esse discernimento, mas é a exceção. Na nossa condição evolutiva, nós normalmente temos uma visão das provas que iríamos passar aqui na Terra. Então, o Livro dos Espíritos diz que há um momento, há uma época determinada para o nosso desencarne. Então, mesmo que a gente pense, fique se sentindo de culpado, não se sinta culpado. No caso da Célia, ela foi uma das mães daquele filme As Mães de Chico Xavier, da Estação da Luz, que aliás eu gostaria até de parabenizar. Eu sou um dos voluntários da Estação da Luz, vai fazer agora o 5º Festival de Cinema Transcendental aqui em Brasília, de 20 a 23 de maio. Não é? Apenas 2 quilos de alimento, a entrada doada para as instituições beneficentes, e ela fez vários filmes espíritas, também espiritualistas, para divulgar o bem, essa mensagem. E a Célia foi entrevistada pelo diretor, porque o filhinho dela iria ter um aneurisma, disseram os espíritos. Com a queda da bicicleta, vocês lembram? Que a secretária estava com a bicicleta, levando o menino, não era uma bicicleta adequada. A Célia perdoou, mas ela sabia que ela não estava usando a bicicleta certa. Uma secretária de apenas 16 anos de idade. E o menino caiu, bateu a cabeça e ali se rompeu um aneurisma. E os espíritos disseram: olha, ia acontecer de qualquer maneira. E quando ela foi visitar Chico, Chico perguntou: você já perdoou a sua secretária? Perdoei, Chico. E você já agradeceu a ela? Agradeceu? Você imagina como é que você não estaria se sentindo se o menino tivesse caído dos seus braços e tido um aneurisma? Você não ia ficar se sentindo culpada? E elas: meu Deus, tinha que agradecer a empregada, porque ela que tinha ficado com a culpa e preservou a mãe. A sua mãe também, a mãe da Célia, quando o seu Líquido desencarnou, muito jovem, ela tem várias histórias, não é? E ela teve um problema de pele, uma reação alérgica a um medicamento,
E Chico fez o tratamento com passe e ela, que estava em carne viva, ficou completamente curada, mas ficou uma mancha no rosto. E ela disse: olha, Chico, eu fiquei ótimo, mas ficou uma mancha no rosto. Não dá para dar um jeitinho nela, não. Fazer um peeling espiritual. E ele disse, acho que é Lídia o nome dela. Lídia, os espíritos pediram para deixar essa mancha, para que você não esqueça que nessa encarnação você trocou uma lepra por trabalho no bem. Olha. Para que quando ela olhasse no espelho, lembrasse: olha, eu estou aqui, mas eu podia estar num leprosário, numa colônia de rancenianos. E em vez disso, tem uma oportunidade de trabalhar no bem. E sempre trabalhou muito, não é? Então há a questão do suicídio. Nós sabemos como o mundo espiritual evolui, não somente aqui, imaginem lá todos os recursos que nós temos hoje. E há pessoas que querem pegar o livro Memórias de um Suicida, e, claro, a gente compreende, um livro belíssimo, um dos maiores tratados de mediunidade, vai dizer Chico Xavier, André Luiz por Chico Xavier, dos últimos 50 anos. Mas é a narrativa de um espírito que desencarnou em Portugal, no ano de 1880. O pessoal tem mais de 100 anos. 135 anos, hoje é 2015, né? Será que o mundo espiritual não evoluiu, não tem muito mais recursos para ajudar nossos irmãos? Claro! E não é todo mundo que vai para um vale, não, ali é em Portugal aquele vale, sobre aquela região. Há muitos recursos, e sobretudo quando nós trabalhamos como médiuns, ajudando aqueles que desencarnaram pelo suicídio. Os espíritos procuram, Ivone Pereira narra no livro, médios que possam fazer esse trabalho, não é que é um sacrifício, sacro ofício, trabalho sagrado, para auxiliar esses irmãos, auxiliando muito o seu restabelecimento. A oportunidade de doar os nossos fluidos vitais para que esses irmãos se melhorem. Então não vamos ficar achando que tudo é desgraça, que o suicídio... Não. Podem, nenhuma desencarnação é igual a outra, e cada um tem atenuantes, tem agravantes, e é sempre um aprendizado para todos nós. Nós temos pressentimentos, o espírito protetor normalmente nos esclarece durante o sono físico. Aliás, o sono já é um treino para a morte, não é? Toda noite a gente não sai do corpo, claro que fica preso por um cordão fluídico, mas toda noite nós saímos do corpo, nós deixamos a vida física e vamos viver uma outra realidade espiritual. Não que todos os sonhos sejam encontros espirituais. Freud tinha razão quando faz análise dele também, na interpretação dos sonhos, em 1900, vale a pena estudar. Nós temos inclusive visão de parentes desencarnados. O meu avô, Tomás, ele estava já no leito, tinha plena consciência porque estava passando aquilo, porque que ele teve diabetes e teve que ser amputado uma perna. E ele estava com a filha, minha tia Darcy, e uma amiga, e eles estavam lá, conversando, né? E isso em casa. Ele já tinha feito a operação, já estava se restabelecendo, logo depois ia desencarnar. E daqui a pouco a porta bateu. E ele disse: minha filha, pegue uma cadeira para o Jacó poder sentar. E a minha tia, quando lembrou que o tio Jacó era um tio que já tinha morrido há muitos anos, ficou morrendo de medo, né? Ficou lá rezando. Quantas vezes isso é comum? Minha mãe, quando minha avó desencarnou e ela não aceitava, ficou revoltada com Deus, porque como é que com tantas orações, com uma mãe tão dedicada, tão boa, extremamente devotada a Deus na sua religião, e as preces de toda a família, como é que ela desencarnou? Por que Deus não levou outra pessoa? Mas logo a minha mãe, ela não aceitava. E uma noite lá em nosso sítio, perto de Fortaleza, ela viu minha avó. Minha tia também registrou a presença, e a secretária Nazaré também. Aquela mesma tia, Darcy, parece que então chama, não é? E aí a minha avó apareceu para ela muito séria, não falou nada, mas pelo pensamento ela captou que ela queria dizer: minha filha, você está me prejudicando. Com esse seu choro desesperado, com essa sua revolta, com esses sentimentos maus, minha filha, pare com isso. Como também um outro espírito, através de Chico Xavier, vai trazer uma comunicação para a sua mãezinha,
E ele vai dizer, minha mãe, por favor, doe tudo. Não guarde nada que eu tenho em casa. Não cultive um templo de dor. Não cultive um templo de dor. Porque a mãe ainda não conseguia lidar com aqueles objetos. E estava tudo arrumadinho do mesmo jeito que ele era. Alguns espíritos vão trazer comunicações mediúnicas, dizendo que para alguns é até bom a gente não doar logo, aguardar um pouco, alguns meses, porque eles demoram às vezes para entender a condição que já desencarnaram. É um processo gradual. Os espíritos não violentam nossas consciências, não é? É um processo gradual. E às vezes eles frequentam a nossa casa, estão ali, e chegar não tem mais o quarto, não tem mais nada. Então assim, a gente pode deixar também, mas desde que a gente não esteja ali cultivando um templo de dor. Meus amigos, para ler mais sobre esse assunto, como é que é a passagem, temos que ler o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, e temos que ler o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, seriam as obras mais citadas. De André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual é belíssima, mas sobretudo o livro Nosso Lar. Nazareno viu o filme? Não adianta, o filme não consegue retratar todos os detalhes que tem no livro, que é maravilhoso, inclusive tem radionovela, você pode escutar em MP3, inclusive deve ter disponível na livraria também. Tem o livro Obreiros da Vida Eterna, narrando 5 casos reais de desencarnação, tudo o que aconteceu, não é? E a doutora Marlene Nobre, não é? Que fez várias pesquisas, inclusive, sobre desencarnação, através de cartas psicografadas por Chico Xavier. Tem um livro também, Nossa Vida no Além, vale a pena adquirir. E também A Vida Triunfa, que é onde tem as pesquisas com os percentuais, com estatística mostrando uma série de coisas, como é que é a passagem? Na pesquisa da doutora Marlene Nobre, praticamente todos os espíritos dormiram. Então, morrer não provoca dor. As pessoas entram numa espécie de torpor, não sentem nada, não sentiram dor, nenhum relatou sentir dor. E todos, até aqueles mais atrapalhadinhos, aqueles espíritos mais atrasados, foram acolhidos por entes queridos no mundo espiritual. Todos. Depois, claro, cada um foi de acordo com os seus interesses, porque onde está teu tesouro, está também aí teu coração. Então, a gente vai compreendendo, né? Algumas dicas de como proceder. Chorar a saudade, ver o luto sim, mas sem revolta. Porque lá no livro Céu e Inferno vai nos dizer a informação de que o espírito fora do corpo é muito mais impressionável. Ele está mais sensível aos nossos pensamentos, às nossas emoções. Então, é importante que a gente se preserve e preserve o nosso ente querido. André Luiz nos narra, num dos livros da série Vida Espiritual, acho que é Entre a Terra e o Céu, de um filho que havia desencarnado, muito jovem, num acidente no mar, afogado, e a mãe vai sonhar com ele, porque nos sonhos nós podemos encontrar os entes queridos, na prece, na oração, não é? É apenas uma mudança de dimensão provisória, todos nos reencontraremos. E aí, quando a mãe encontra o filho durante o sonho, é uma saudade tão grande que os espíritos têm que aplicar passes de modo a promover o esquecimento daquele encontro, uma amnésia parcial, porque aquela lembrança seria perturbadora, destruidora em sua vida. Olha. Então a gente não está pronto muitas vezes para receber a comunicação dos nossos entes queridos, nem eles muitas vezes de conversar conosco, porque há muita saudade ainda, meus amigos. Eles estão precisando desapegar mesmo. Outras dicas, o culto do Evangelho no lar, promovendo aquela harmonia, aquela vibração, auxiliando aqueles espíritos, entes queridos, muitas vezes que estão em nossa casa, ou aqueles outros sofrendo que também serão auxiliados. O estudo da doutrina espírita. Allan Kardec, na questão 165 de O Livro dos Espíritos, pergunta: o conhecimento do espiritismo, ele exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação durante a morte? E a resposta dos espíritos é, do conhecimento do espiritismo, influência muito grande.
Só isso já bastava para todo mundo aqui estar matriculado no ESD, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, né? Gratuitos, os estudo aprofundado, o PADES, que a gente pode entrar em qualquer época, não tem independente de matrícula, que é o Programa de Adaptação à Doutrina Espírita, Estudo Evangelho, várias casas têm, não é? Todas elas têm estudos gratuitos e vale muito melhor até do que as palestras. Então, a influência é muito grande, por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são os que maior influência exercem. Então, praticar o bem, estar com a consciência tranquila é o que mais importante, mas o Espiritismo ser conhecido é muito importante. Cremação, Nazareno. Emmanuel, no Pinga Fogo, de 1971, recomenda aguardar pelo menos 72 horas antes de cremar o corpo, não é? Nesse processo gradativo de libertação. E como é que o seu ente querido, seu filho, sua filha, sua mãezinha, gostariam que você estivesse? Gostariam que estivessem sofrendo, desesperados? Ou gostariam que estivessem resignados, trabalhando no bem? Auxiliando outras pessoas? A gente se perdoar, não é? É evitar os arrependimentos mórbidos e a culpa paralisante. E é muito comum, quando uma mãe perde um filho, abandonar os outros filhos, a família inteira. O marido, quantos casamentos se destroem por conta daquela depressão cultivada pela própria mãe. Ter esse cuidado. É uma prova difícil para os que ficaram, mas uma grande oportunidade de crescimento espiritual. E o desapego de Jesus, quantas coisas ele nos ensinou, não é? Jesus não tinha um berço, nasce numa manjedoura. Jesus não tinha roupa, até suas roupas simples foram arrancadas no momento da crucificação, e os soldados romanos deitam sorte. Não tinha dinheiro, tem que pedir a Pedro para lançar a rede e buscar, não é, um peixe onde encontraria um dracma para pagar o tributo. Ele também não tinha, os melhores amigos o abandonam no momento mais importante de sua missão, e ele retorna como nada tivesse acontecido e fala com eles do mesmo modo. A gente reclama da família, do casamento, do marido, dos filhos. E ele abriu mão de ter uma família, uma esposa querida, filhinhos queridos, para acalentar essa existência, por amor à humanidade. A gente reclama que não tem casa, ele dizia: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. A gente reclama que não tem um carro do último tipo, tudo, que a gente sempre quer mais, nunca está satisfeito. E ele andava a pé pelas entradas ensolaradas da Galileia, da Judeia, da Samaria. A gente quer a glória do mundo, isso é vaidade, querer que todos gostem da gente. E a glória de Jesus foi a coroa de espinhos. O caniço de cana como cetro e como trono, o madeiro infamante. A gente diz que não tem tempo, Jesus tinha tempo até para os filhos dos outros. Deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais. A gente reclama do túmulo, ele querendo grandes lápides, grandes construções, isso não interessa nada para o espírito. E Jesus é enterrado o seu corpo num túmulo emprestado por José de Arimateia. E a mãe, esse grande tesouro que nós trazemos na vida. Jesus, no momento da cruz, vai dizer a João, um discípulo amado: filho, eis aí tua mãe. Mãe, mulher, eis aí teu filho. Até a sua mãe ele nos entregou, mostrando a importância de desenvolvermos o desapego. Não é o desamor, não. Os Espíritos dizem para nós vivermos como vivem os homens do nosso tempo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo que fala sobre o itemzinho, me fugiu agora, o homem no mundo. O homem no mundo. Então a gente deve viver mas com esse desapego, com essa tranquilidade, sabendo dos tesouros que nos aguardam no mundo espiritual. E a vida, ele oferece um holocausto por amor à humanidade. O exemplo de Maria de Nazaré, que nos comove a todos e nos inspira. Podemos nos comunicar pelo sonho, pelas preces, pensamentos, sentimentos, só que o telefone só toca de lá para cá. Por quê? Porque nem sempre a gente está pronto para receber a mensagem, nem sempre o Espírito, que tem condição de se manifestar, de falar, muitas vezes ele usa um terceiro. E quão raros são esses médios, meus amigos? Médios como Chico Xavier, que tinha uma equipe espiritual imensa promovendo essas comunicações, uma
uma idoneidade moral, uma grande mediunidade, uma extraordinária mediunidade, são raríssimos. Então a gente, não é, saber qual é a missão do Espiritismo. Quem lembra aqui qual é a missão do Espiritismo? Item 303 do Livro dos Médiuns. Aqueles que não dormiram ainda. A missão do Espiritismo não é curar corpos perecíveis, não é fazer cirurgia espiritual. Não, podemos ajudar nos próprios passos. Quantas cirurgias não acontecem? A missão do Espiritismo também não é comunicar com os entes queridos que desencarnaram. Não é essa a missão do Espiritismo. Pode acontecer? Pode, até para nos fortalecer a fé. Mas a missão do Espiritismo, como está lá em O que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, item 303, no item da fascinação, eles vão dizer que a missão do Espiritismo é a reforma moral da humanidade. É a nossa melhoria moral. É a gente ser pessoas melhores. É para isso que existe o Espiritismo. Então não é esse o objetivo. Pode acontecer? Pode. Vamos orar por todos esses médios, sim, porque é uma mediunidade difícil, e, há muitas tentações. Então, meus amigos, Jesus nos fala das muitas moradas da casa de meu Pai. A gente pode e deve agradecer pela presença física, mas por saber também que esses entes queridos estarão ao nosso lado e que nos reencontraremos. Devemos celebrar cada momento a vida imaterial e estudar como é a vida espiritual, fazer um treino para a morte, como propõe Herculano Pires em uma de suas obras. Dizer agora o quanto ama e viver plenamente os outros que ali muitas vezes estão abandonados. Vamos viver um dia de cada vez, aproveitando o que é mais importante, que é o amor. O essencial é invisível aos olhos, ensina o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Não abandonar o cônjuge, os demais filhos, nem a si mesmo. Ocupar-se no bem, leituras, estudos, trabalho voluntário, edificante. Adotar uma criança, se a gente puder. Quantos espíritos vêm agradecer por termos adotado uma outra criança? Há uma mensagem belíssima de Divaldo, e aí ela vai dizer, mãezinha, muito obrigado por você ter adotado o André. Quantas crianças chorando porque não tem uma mãe, e uma mãe chorando porque não tem um filho. Então a gente, amar a si mesmo também. Então esse amor a si mesmo exige também que a gente se cuide, treinar para o retorno à nossa verdadeira casa e à nossa imensa família espiritual, que é muito melhor do que a daqui. Porque são os laços de afinidade lá que nos unem. Aqui nem sempre. E lá todo mundo se quer bem, todo mundo se gosta, tem um vínculo muito grande. Então a família espiritual é muito melhor do que a daqui. Olha que maravilha. E para nós concluirmos, deixai aos mortos, pode avançar um pouquinho? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus nos ensina. Ou seja, o mundo espiritual vai cuidar de quem desencarnou. O trabalhador que lança mão da charrua, do arado, e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Olha. Então a gente deixar o passado para trás e ir em frente. Se a gente não pode adotar uma criança, adota financeiramente, emocionalmente, vai visitá-la, ser padrinho, madrinha. Vários abrigos de crianças permitem isso. A gente faz um pequeno curso e a gente aprende. Aí ele vai e leva uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, para aquelas crianças terem o mais importante da vida, que é o amor. E a orientação segura de alguém, saber que há alguém que se preocupa com eles, que eles podem contar com alguém na vida futura, aliás, na vida madura. Dar esse amor, que é o alimento das almas. Não é dinheiro que eles precisam. Então a gente exercitar esse grande amor, cumprindo o mandamento maior e deixar o passado para trás. E Jesus nos completa também: aquele que não me amar mais do que a seu pai, do que a sua mãe, do que a seu filho, do que a sua filha, não é digno de mim. Temos que amar mais a Ele, e ainda muito mais, não é? Porque o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças, com todas as tuas posses, colocar todas as nossas posses a serviço de Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Uma historinha curta, caso real. Divaldo Pereira Franco nos narra, para a gente concluir, a desencarnação de sua mãe, Ana.
Divaldo é o 13º filho de uma família muito pobre. Lá em Feira de Santana não tinha o que comer. Sua mãe passava fome para dar comida para ele. Tomavam muito café e ele dizia: mamãe, por que você toma tanto café? Ela mentia para ele, dizia: não, meu filho, porque eu adoro café. Não era para enganar a fome. E ele se criou, não é o 13º filho de uma família muito pobre. E aí vai promover todo o trabalho que realiza. Sua mãe mais tarde vai morar com ele na Mansão do Caminho, uma instituição que abriga milhares de crianças, auxilia gestantes, idosos, um trabalho maravilhoso, lá em Salvador, na Bahia. E vamos até orar por Divaldo, pela sua saúde, ele teve uma pneumonia recente, e ele vai assistir o desencarne da mãe. Uma senhora muito simples, analfabeta, não sabia ler. E quando ele dizia: mamãe, a senhora tem que aprender a ler. Meu filho, por que eu vou aprender a ler se eu tenho você que lê para mim? Eles que eram uma velhinha meio folgada. E aí, na hora que está ali, deixando o corpo físico, aliás, antes disso, ela gostava muito quando Divaldo falava para ela sobre Francisco de Assis, chamado Irmão Sol. E aí, quando eles estavam lá no quarto, ele começava a falar, não é? Subia o Monte Alverne, subia toda a Úmbria, não é? O Monte Subásio, e ela disse que ficava cansada dentro daquelas subidas todas, e ele falando, ela fala: mais baixo, meu filho, só temos eu e você aqui. Ele: mamãe, não dá para falar sobre Francisco de Assis esse ano. E aí ele conta para ela o momento em que Francisco de Assis está capinando seu jardim, já estava cego, foi queimado seus olhos por causa do tracoma, e Frei Leão se aproxima dele e disse: pai Francisco, eu conheço um homem que tem um jumentinho. O jumentinho já está velho, muito doente, e o homem o obriga a fazer tudo como se estivesse saudável e jovem. E Francisco de Assis ficou indignado: mas quem é este homem, Frei Leão? Traga-me-o aqui para que eu admoeste. E ele esporeia o jumentinho, esporeia de sangrar. Mas traga-o aqui, quem é este homem? Sois vós, meu pai. Vosso corpo é o jumentinho. Ele já está velho, cansado, doente. E vós o obrigais a fazer tudo como se ele estivesse completamente sadio. Ele era muito rigoroso nas suas obrigações espirituais, nos jejuns da sua fé católica. E ele então abre os grandes olhos cegos e diz: perdoe-me, meu suave jumentinho. Não era por mal que eu assim procedia. E Dona Ana se emocionava com essa cena. Quando ela sai do corpo completamente lúcida, amparada por Joana de Ângeles, ela fala: ah, então é você que é Dona Joana de Ângeles? Ela diz: não, Ana, apenas Joana, sua irmã. Mas você parece com Nossa Senhora, né? Porque o Espírito está usando o hábito ainda. E o seu marido, não é? Muito aflito, muito nervoso, e elas baixinha, toda mulher baixinha, valente, né? Que é isso, Chico? Não se recebe um ser amado assim, com tanto nervosismo? E aí daqui a pouco ela se volta para Divaldo e diz: Divaldo, eu maltratei o meu jumentinho? Se ajoelhou diante do corpo e ele disse: não, mamãe, não maltratou. Ela agradece e perdoa o irmão jumento, que aliás tem o cântico do irmão jumento, Francisco de Assis criou. E depois ela volta: perdoe, meu filho, por eu ter sido tão ignorante e não ter lhe dado uma melhor educação. Mamãe, a senhora me deu os maiores tesouros que alguém pode receber: um corpo para viver e a fé irrestrita em Deus. Mais tarde ele está na cidade de Castro, no Paraná, fazendo uma palestra, e de repente ela aparece, e ele fica surpreso, porque havia poucos dias ela havia desencarnado, e ele está falando sobre a imortalidade da alma. Ele então para a palestra, e ela diz: fale, meu filho, fale para eles que só existe vida, e vida em abundância. Então é essa mensagem que nós gostaríamos de deixar para todos vocês. Que Deus nos fortaleça, nos abençoe, nos ilumine, e que, através do conhecimento que liberta, fortalecemos nossa fé e a esperança em um mundo melhor, em um reencontro com nossos entes queridos, todos eles. Muita paz, meus amigos. Pessoal, só um recadinho que eu esqueci: terça-feira, dia 2 de junho, nós vamos ter, a partir das 14 horas, a 8ª Marcha Nacional em Defesa da Vida.
saindo ali a concentração em frente à Torre de TV, 2 de junho, né? É uma terça-feira, a gente pode pedir licença ao chefe do trabalho, porque é um motivo religioso, e depois a gente compensa. Então, vamos estar presentes, defendendo a vida, não é? Auxiliando muita gente. E, a partir de quarta-feira agora que vem, dia 20 de maio até o dia 23 de maio de 2015, nós vamos ter o 5º Festival de Cinema Transcendental, lá no Cine Brasília, aqui em frente, aqui é quase a Comunhão, não é? Você pode trocar os ingressos por 2 quilos de alimento aqui na recepção da Comunhão, ou pode já pegar seu ingresso e leva lá no dia dos filmes, você pode escolher. Na quarta-feira nós vamos ter um filme Nos Passos do Mestre, é uma viagem a Israel toda narrada, não é? Pela TV Mundo Maior. Na quinta, todas as 19 horas, Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, a vida e a obra de Frei Galvão. Sexta-feira, 19 horas, Rap, não é? Um filme muito bonito também sobre espiritualidade. No sábado tem 2, às 15 horas, O Povo Dourado Somos Todos Nós, falando também dos nossos irmãos indígenas e essa ligação com a espiritualidade. E no sábado à noite, 19 horas, haverá o filme Data Limite, segundo Chico Xavier. Então, vocês escolhem lá o filme, troca seu alimento agora ou leva depois, entrega lá no cinema. Estejam conosco no 5º Festival de Cinema Transcendental. Mais informações, cinematranscendental.com.br ou nos banners que estão aqui na casa. 8ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida. Brasil sem aborto. Por que legalizar a morte se queremos vida? Participe da 8ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida. No dia 2 de junho de 2015. Concentração a partir das 14 horas, atrás da Torre de TV, no Eixo Monumental, Brasília. Não fique fora dessa luta. Garanta os direitos do bebê por nascer. Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. A vida é um sonho, é amor. Sem ela não existe esperança. Quem foge do dever provoca dor. No coração do mundo e da criança, o ato mais bonito é dar à luz a beleza que conduz o caminho para nossa paz. Eu não gostaria de ser abortado, perder essa chance de amar e viver. Por isso não mate, evite esse aborto. Ninguém quer ser morto, nem eu, nem você.